Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, localizem o texto sagrado, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, pela confiança do pastor Alex, de me permitir ministrar a palavra do Senhor nesta noite, a convite do presbítero José Alves. Que Deus continue abençoando todo este corpo de obreiros, que Deus continue abençoando toda esta congregação, para a honra e glória do seu santo nome. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, assim diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Nessa noite eu peço que toda a igreja aqui do Alto da Ressurreição leia juntamente comigo o versículo de número 8 na contagem de 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos fragmentar o versículo de número 1 para contextualizarmos melhor o capítulo de número 6. Se nós analisarmos a palavra do Senhor, nós iremos perceber que no ano em que morreu o rei Uzias, e a palavra do Senhor, ela nos esclarece esse período, não apenas como algo cronológico, para ficar marcado na história, mas a palavra do nosso Deus, ela está abordando um período de transição para a vida do povo, e principalmente para a vida e para o ministério do profeta Isaías. Então Deus, naquele exato momento, ele está mudando o cenário para tratar com o seu povo, e mais especificamente com o profeta, e principalmente relacionado ao seu ministério profético. A palavra do nosso Deus em Daniel, capítulo de número 2, versículo 21, diz que Deus é aquele que muda os tempos e as estações. O bondoso Deus é aquele que remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, com isso, nós entendemos que a mudança de cenário foi ocasionada pelo próprio Deus. Deus tira Uzias do trono, então automaticamente o cenário muda. Então Deus, ele está permitindo que o cenário seja alterado para que a visão do profeta mude. Perceba, a primeira parte diz no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, mudança de cenário. Logo em sequência, a palavra do Senhor continua: eu vi ao Senhor. Então o texto começa dizendo que o cenário foi modificado, e no exato momento em que o cenário ele foi modificado, o profeta ele viu ao Senhor. Então Deus mudou o cenário, agora Deus está mudando a visão do profeta. E o mais interessante, meus irmãos, é que esse período ele ficaria marcado na história como um período de luto. Esse período ele ficaria marcado na sociedade como um tempo de incertezas. Para os inimigos, esse tempo ficaria marcado como um momento de alegria,
onde eles poderiam tirar privilégio da situação e ocasionar um ataque contra o povo que estava vulnerável sem um rei. Então aqui você entende comigo que Deus mudou o cenário, Deus mudou a visão do profeta. E cada um naquele exato momento estava tendo uma ótica diferente. O povo, incerteza. Os inimigos, oportunidade. Mas em meio às incertezas, em meio aos inimigos que pensavam que iam triunfar, Isaías não se preocupou, porque naquele momento em que o cenário foi mudado, a visão dele também. Isaías, ele não estava vendo o tempo difícil e nem mesmo o triunfo dos inimigos, mas Isaías estava vendo ao Senhor. Nós entendemos que Deus, ele muda o cenário, Deus, ele muda a visão do profeta. E o mais interessante de tudo isso é que o povo, ele poderia ficar angustiado, o povo poderia ficar preocupado, os inimigos poderiam pensar que iam triunfar contra o povo de Deus, mas o interessante é que no meio de tudo isso, tinha profeta na terra, e o profeta, ele não estava olhando as circunstâncias, mas ele estava olhando para um trono que estava ocupado, um trono que permanece ocupado, não com a presença de um rei terreno, que é passageiro, que é transitório, mas com a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Deus, ele muda o cenário, Deus, ele muda a visão do profeta, mas o mais interessante de tudo isso é o que parecia perca, na verdade foi revelação da parte do Senhor. Não se preocupe com o cenário da tua vida que está sendo alterado. Não se preocupe com as circunstâncias que estão ficando cada vez mais difíceis. Às vezes é Deus dizendo, o cenário está sendo alterado porque eu estou trabalhando em meio a ele. As coisas estão se apertando, é porque sou eu que estou agindo no tempo, na circunstância, para mostrar que não é o rei terreno que faz, mas sou eu, o Senhor. E quando nós analisamos a palavra de Deus, olha só, a primeira parte diz, no ano em que morreu o rei Uzias, transição, eu vi ao Senhor, visão, e o mais interessante é que a visão, ela não para por aí. Isaías, ele continua olhando e ele diz que viu ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E o mais interessante de tudo isso, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, é que Deus mudou a circunstância, Deus mudou a visão do profeta, mas Deus permaneceu mesmo, assentado em um alto e sublime trono, inabalável, intocável. Deus permaneceu no mesmo lugar. Quem mudou foi o rei, quem mudou foi a situação, quem mudou foi a visão do profeta, mas Deus permaneceu sendo quem ele é, santo, santo, santo. Deus permaneceu sendo quem ele é. E com isso nós entendemos uma coisa, não é porque as circunstâncias mudam que o nosso Deus vai mudar. Não é porque o cenário atual quer transformar Deus em uma coisa que ele vai se converter àquilo. O nosso Deus permanece da forma como ele é. Quem tem que mudar somos nós, quem tem que mudar é a nossa visão, mas o nosso Deus permanece o mesmo. O grande Senhor Jeová, que é desde a eternidade, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Aleluia! E o mesmo Deus que agiu na vida de Isaías, mudando o cenário, mudando a visão, ele está aqui esta noite. E ele deseja tratar com cada um de nós. Muitas das vezes mudando o cenário da nossa vida, outras vezes mudando a nossa visão. Mas Deus não quer que ninguém fique sem fazer algo na sua presença. Porque entenda, Deus estava alinhando a visão do profeta, a missão que Deus tinha para com ele. Eu vou repetir, Deus estava alinhando a visão do profeta com a missão que Deus tinha para ele. Então, nesse exato momento, Isaías, ele não para de ver.
Na verdade, a visão vai se intensificando. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele via que o seu séquito enchia o templo, e naquele exato momento ele vê algo ainda mais tocante, que eram servos que estavam na presença desse Deus Todo-Poderoso, exalando o padrão de um servo, como deve se prostrar e trabalhar na presença do Senhor. A visão que Isaías teve foi de servos que estavam diante de Deus. Mas, irmão, eles eram serafins. Sim, eles são serafins, mas são servos do Senhor. E o interessante é que nós observamos isso na palavra de Deus, porque Isaías, ele continua vendo aquilo, e ele percebe que aqueles seres angelicais, eles tinham características distintas da nossa. Eles tinham uma anatomia diferente. E a anatomia dos serafins era, eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles cobriam seus rostos. Aleluia! E o interessante é que Deus permite que o profeta, ele veja a anatomia dos serafins, para que ele entendesse qual a postura que ele deveria ter no seu ministério. E agora nós vamos analisar essa postura. O interessante é que a palavra do Senhor começa dizendo que cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam os seus rostos. E o mais interessante na palavra do Senhor é que eles tinham essa atitude como um sinal de reverência diante de Deus. Então Deus estava mostrando para Isaías que os seus servos, por mais perfeitos que eles sejam, mas eles devem ter reverência na presença do Senhor. E a visão se intensifica, por quê? Porque eles estavam com o rosto coberto. Mas espera aí, eles estavam diante do Senhor. O Senhor é belo, o Senhor é formoso. Por que eles cobriam o seu rosto? Porque eles entendiam que aquele que está sentado sobre o trono, ele é tão glorioso que eles não eram dignos sequer de olhar para ele. Então eles cobriam seus rostos. Era Deus mostrando para Isaías: Isaías, quer andar na minha presença, quer fazer missões, quer fazer a minha obra, mas entenda uma coisa: a glória é minha, eu não divido ela com ninguém. A glória é minha e ela é unicamente minha. Então quando for andar na minha presença, cobre o teu rosto, rapaz. Tenha postura, tenha reverência, porque você não é nada. Quem é alguma coisa aqui sou eu. E isso é uma coisa que nós precisamos entender: submissão e reverência na presença do Senhor. Porque João, ele vai dizer o seguinte, João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça, importa que o Senhor cresça, importa que o Senhor seja glorificado, importa que o Senhor seja exaltado, importa que o Senhor seja enaltecido, e que eu, pó, barro, cinza, diminua, para que ele continue sendo exaltado. Aleluia. E a visão de Isaías continua. E ele viu naquele exato momento que aqueles seres, eles tinham 2 asas, as quais eles cobriam os seus pés. E o interessante que a palavra do Senhor, ela nos mostra esta referência, porque os pés representam caminho, direção e conduta. Mas também os pés, biblicamente falando, eles são símbolos de santidade. E nós percebemos isso em Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Moisés, ele percebe aquela visão no deserto, com uma sarça ali ardendo, mas ela não se consumia. E quando Moisés, ele chega próximo para olhar, a voz diz: ei, rapaz, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando, essa terra, ela é santa. Mais uma referência bíblica, João capítulo 13, versículo de número 14, Jesus está no lava-pés. Jesus está purificando os seus discípulos. Aí ele chega até um certo camarada chamado Pedro, que é o cidadão difícil. E quando ele chega diante de Pedro, ele vai ali com a bacia, cingido de uma toalha, e Pedro diz: Senhor, não vai lavar os meus pés. Aí Jesus, com autoridade, olha para ele e diz: rapaz, se tu não deixar eu lavar os teus pés,
tu não tem parte comigo, Pedro. Então, nós entendemos que a Bíblia nos dá a referência de que os pés são símbolos de purificação e santidade. Então, a Bíblia ela está nos ensinando, através de Isaías capítulo 6, versículo 2, que quem quiser andar na presença de Deus, servindo a Ele, deve dar glória para Ele e deve andar em santidade. Precisa andar em santidade. Aleluia! Com as outras duas asas, eles voavam. Oh, meus irmãos, eles cobriam os rostos, eles cobriam os pés, e com duas eles voavam. Por quê, irmão? Porque com duas que eles voavam, eles estavam ali próximo do trono, eles estavam próximo daquele ser glorioso que é o nosso Deus, que é o teu Deus e o meu Deus. E quando eles estavam próximos a Ele, eles estavam ali todo o tempo em submissão, a ponto de ouvir o que Deus determinar a respeito de uma determinada obra, e eles estavam ali sempre voando como sinal de comprometimento. Senhor, eu estou voando aqui na tua presença, e o que o Senhor determinar, eu vou fazer, porque eu estou de prontidão para te servir. Quem entende o propósito de Deus na sua vida, ele está perto de Deus, e ele está batendo as suas asas, figuradamente dizendo: Senhor, eu estou aqui de prontidão, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, eu quero ser usado na tua presença, Senhor, eu estou próximo do Senhor, eu estou me relacionando contigo. Então, se é para fazer missões, eu vou botar minha melhor roupa, e eu vou dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo em breve voltará para buscar um povo remido, lavado e santo. Aleluia, glória a Deus. E o interessante é que aqueles seres, eles ecoavam naquele ambiente um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Igreja do Alto da Ressurreição, entra nessa sintonia, vamos lá. Santo, 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 aleluia. Eles estavam ali e eles ecoavam aquele cântico: Santo, Santo, Santo. E a maior referência que nós pegamos aqui, meus amados irmãos, é porque eles cantavam santo, mas também tinham uma postura santa na presença do Senhor. Quando nós queremos fazer a obra, nós precisamos ter uma postura alinhada com aquilo que pregamos. Quando nós queremos fazer a obra, nós devemos ter uma postura alinhada com aquilo que cantamos. Quando queremos fazer algo para o Senhor, a nossa vida deve estar próxima do trono e levando a sério o que o nosso Senhor diz ao nosso respeito. Aleluia. A narrativa bíblica, ela segue os versículos. E o interessante é que quando esses seres, eles cantavam este cântico, Santo, 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 Isaías, ele percebe que os únicos lábios que permaneciam calados na presença do Senhor eram os dele. E naquele momento, quando o ambiente, ele é mudado, por quê? Porque estremeceu tudo com aquele louvor, aleluia. E quando aquele ambiente, ele foi tocado pela presença e pelo cântico, Isaías, ele diz: ai de mim, porque eu sou o quê? Homem pecador. Oh, meus irmãos, nós percebemos que em Isaías capítulo 6, versículo de número 8, quando o profeta recebe a convocação, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes dele proferir estas palavras, ele diz: ai de mim, porque sou homem pecador. Só quem entende o valor da missão é alguém que olha para dentro de si mesmo e diz: eu sou um homem falho, pecador imperfeito, mas eu fui alcançado pela graça de Cristo, e a graça de Cristo que me comprou, que me remiu, que me purificou, ela é o suficiente, e pelo fato de ter sido alcançado, eu vou anunciar a Jesus. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor.
E o interessante, meus irmãos, é que quando Isaías ele percebe o quanto estava em pecado diante do Senhor, o quebrantamento foi o caminho para a utilidade. E o interessante é que um daqueles serafins, ele voou até Isaías, e ele pegou uma brasa tirada do altar. Meus irmãos, quando eu comecei a ler essa parte, eu confesso aos senhores que eu muito me emocionei. Por quê, irmão Carlos Filho? Porque aquela brasa, ela não veio de qualquer lugar, ela não veio de altar estranho, ela não veio proveniente de fogo estranho. A palavra do Senhor vai dizer que aquele serafim, ele tirou uma brasa vinda do altar. E o interessante é que quando nós lemos no Velho Testamento, o livro de Levíticos, nós percebemos que existia uma ordem no culto, uma ordem na cerimônia. E o interessante é que quando o Senhor dá o direcionamento para Moisés, acerca da lei do holocausto, ele dá toda uma ordenança. E ele diz que o holocausto ele deveria queimar constantemente sobre o altar, e o fogo do altar ele não podia se apagar. E aquele holocausto, ele era oferecido a Deus como expiação do pecado do povo. Meus irmãos, eu comecei a estudar, eu comecei a analisar, e eu percebi, meu Deus, o fogo que o Senhor traz do altar para purificar a minha vida, ele primeiramente teve que ser impactado com um sacrifício. A brasa que foi tirada do altar, ela precisou receber sangue. A brasa que foi tirada com aquela tenaz, ela teve que receber o sangue da expiação. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele está tirando uma brasa do altar com o fogo do Espírito Santo, e pelo sacrifício de Jesus, Ele está mudando vidas, Ele está transformando, Ele está curando, Ele está tocando vidas. Lábios impuros serão purificados na presença de Jesus. Vidas impuras serão purificadas diante de Deus. Aleluia! Se você entende o quão profundo é isso, glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia! A brasa, ela toca o ponto de impureza e ela transforma o mensageiro. A brasa que foi tirada do altar, que recebeu o sangue da expiação, quando ela toca no ponto fraco do mensageiro, ela o transforma em um canal de Deus nessa terra. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que quando Jesus, ele pega o mais vil pecador, quando ele é tocado pelo sangue carmesim vertido no Calvário, aquilo que outrora era tido como um empecilho de você se achegar a Deus, agora já não é mais, porque o preço foi pago, o véu foi rasgado, e o que te impedia de chegar na presença do Senhor foi cancelado. E a tua limitação que te impedia de pregar, de anunciar a salvação em Cristo Jesus, ela foi removida. Aleluia! O problema de Isaías eram os lábios. A brasa tocou os lábios. Eu não sei qual é o problema da tua vida, mas eu sei que o Espírito Santo ele está tocando aí exatamente. Eu não sei se é os lábios, eu não sei se é a tua postura, eu não sei se são os teus olhos, eu não sei se é o teu coração, mas o Espírito Santo que passeia no meio da igreja, ele está tocando nesse momento com brasa de fogo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. E o interessante é que a brasa que toca o mensageiro, ela não torna apenas santo, mas o torna também útil para fazer a obra do Senhor. Quando Isaías ele recebe o perdão, ele recebe aquela brasa sobre a sua boca, o interessante é que vem um chamado, porque eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não transforma ninguém apenas para ser um telespectador.
Deus transforma vidas para serem mensageiros da sua palavra. E o interessante é que houve um chamado da parte do Senhor. Ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu fico imaginando a situação daquele camarada. Eu já fui impactado pela visão do Senhor. Antes eu olhava e via o trono terreno ocupado. Deus tirou o rei. Agora eu pude contemplar o trono celestial. Espera aí. Deus me mostrou o exemplo de como servi-lo. Deus me mostrou os serafins. O negócio pegou, virou um ambiente tremendo. Eu reconheci que sou pecador, mas Deus, por misericórdia, enviou um mensageiro. Ele pegou ali uma brasa do altar e me tocou. Se Deus me permitiu ter a visão mudada, se Deus me permitiu ter um modelo a ser seguido, se Deus, por misericórdia, Ele fez algo que purificou a minha vida, como é que posso eu ficar de braços cruzados? Como é que eu posso virar as costas? Como posso eu negligenciar este chamado? E quando vem aquela voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, ele arranca um brado da sua alma e ele diz: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Se você entende que a tua alma foi tocada por Jesus, diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, o mesmo Deus que mudou o cenário da vida de Isaías, talvez Ele te trouxe até aqui com essa mudança de cenário, que talvez você ainda não tenha entendido, mas Deus te trouxe aqui para dizer: sou eu quem coloco o rei, sou eu quem tiro o rei, sou eu quem te trago nessa noite para dizer: essa amizade não edifica, por isso eu tirei, esse relacionamento não edifica, por isso eu tirei, esse trabalho não glorifica o meu nome, por isso que eu tranquei a porta. Deus não está aqui para dizer: sim, sim, filhinho, e só passar a mão na cabeça de ninguém, não. Deus está aqui para agir de acordo com os propósitos dEle, e os propósitos dEle muitas das vezes não nos agrada, mas agrada a sua vontade, que é santa, que é perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Talvez o cenário da tua vida, meu irmão, ele tenha mudado como de Isaías. Talvez a tua visão, ela ficou diferente também. Talvez você não esteja enxergando ainda como ele, mas talvez você esteja enxergando como o povo. Oh meu Deus, Uzias morreu, e agora? Oh meu Deus, a porta se fechou, e agora? Eita, as coisas estão complicadas, e agora? Mas as coisas só estão complicadas porque você está olhando para o trono terreno vazio. Mas se você nessa noite levantar os teus olhos e olhar para um trono celestial, você vai perceber que ele permanece sendo ocupado, e o Deus que está acima dele é um Deus que não mudou, é um Deus que permanece o mesmo. Aleluia. Deus mudou o cenário, mudou a visão. E agora Deus, Ele está aqui, meus irmãos, querendo tocar a tua vida. Oh, meus irmãos, se eu pudesse, nesse momento, visualizar com mais precisão o que Deus está fazendo aqui. Mas Deus, Ele está passeando no meio da igreja, e Ele está pronto para purificar vidas, para limpar pessoas, para tratar pessoas. O problema de Isaías era a boca. Oh, meus irmãos, talvez o teu problema seja uma ferida na alma. Talvez o teu problema seja uma depressão que você já está enfrentando, ó. Talvez o teu problema seja uma ansiedade que você acha que é incurável. Talvez o teu problema seja uma causa familiar. Mas eu quero te dizer, com base na autoridade do Senhor Jesus, tem brasa queimando no altar. Tem sacrifício que foi feito, e é o sacrifício de Jesus.
Oh, meus irmãos, aquilo que está te impedindo de viver o sobrenatural de Deus nessa noite vai cair por terra. Porque Deus é poderoso para fazer tudo isso na tua e na minha vida. Aleluia. E a pergunta continua de pé: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se coloque de pé, por favor. Oh, Jesus amado, glórias sejam dadas ao Senhor. Missionária Débora, a senhora pode me ajudar, por favor? Louvando ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei o motivo que te fez ficar paralisado. Eu não sei o motivo que te fez estagnar. Talvez você esteja, como o povo, consumido pelo luto de Uzias. Mas nesse momento seja cheio da glória de Deus. Talvez você esteja consumido pela perda de Uzias, mas esse momento seja cheio da presença do Senhor. Se você crê, meu irmão, que Deus falou contigo nesta noite, irmão, é comigo. Deus falou comigo. Eu entendo, meu irmão, que a minha vida, está diferente. O cenário está diferente, está mudado. Deus falou ao meu coração, irmão, e eu preciso dessa brasa que vem do altar para me purificar. Eu preciso dessa brasa para transformar a minha vida. Eu preciso dessa brasa. Eu preciso, irmão, receber da parte do Senhor. Então, por favor, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Rompe a multidão. E nessa noite seja cheio da presença de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você está nos visitando pela primeira vez, mas você entrou aqui neste lugar e diz: irmão, o cenário da minha vida também mudou, está difícil, está complicado. Eu não vim aqui apenas te apresentar uma solução para o cenário difícil da tua vida. Eu vim aqui te apresentar uma solução para a tua eternidade. Porque como você viu, os Uzias da terra ficam na terra. Mas há uma igreja sendo preparada para se encontrar com o seu Senhor nos ares. E se você entende que Deus está falando contigo nessa noite, rompe a multidão, vem até aqui à frente. Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio que está confessando a Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui em nosso meio que quer fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém aqui em nosso meio que quer fazer um compromisso com Deus eterno? Aleluia. Meus irmãos, enquanto a missionária Débora estiver adorando ao Senhor Jesus, meus irmãos que estiverem aqui à frente, recebam do altar brasa da presença do Senhor Jesus. Vocês que estiverem atrás, recebam brasa do altar da presença do Senhor Jesus. Obreiros, sejam tocados com as brasas que saem do altar do Senhor Jesus. Recebam, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O superficial é fácil de alcançar. Uma canção aqui, aleluia, e um agir de lá. Mas eu não nasci para saciar a expectativa pública. Toca, Espírito Santo. Eu nasci, visita, Espírito Santo, para te adorar. Aleluia. Leva-me além, leva-me além. Nos leva para mais junto de leva-me ti, Senhor. Além. Nos leva para um nível de intimidade do que eu já vivi. Aleluia. Leva-me além, leva-me além, leva-me além.
do que eu já vivi. Senhor, vai operando, pra Pai. contemplar tua beleza. Oh, Espírito Santo de Deus. Que vale mais que o dinheiro Vai de tocando, cachê. meu Pai, com a tua presença Ser esta chamado noite. teu Aleluia. amigo me impressiona mais dos que os likes que eu ganhei. Eu não nasci para ser o fantoche no sistema que vai cair. Eu nasci para ti. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu já vivi. Leva-me além, leva-me além, leva-me além do que eu já vivi. Eu cresci sonhando com avivamento. Eu corri o caminho santo com meus cabelos consagrados todos ao vento. Eu ouvi de homens que não se venderam. Glória a Deus. Seria Oh, muito Senhor pedir maravilhoso. para acender de novo a Aleluia. esperança de Glória a ver uma geração que não vai se vender. Oh, Jesus maravilhoso. Leva-me Aleluia. além. Espírito Santo de Deus vai Leva-me tocando. além. Espírito Santo de Deus vai Leva-me além. Espírito Santo vai visitando. Do que eu já vivi. Oh, Senhor maravilhoso. Visita o teu povo, Leva-me Pai. além. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que está confessando o nome do Senhor Jesus? Oh, aleluia. Jesus está salvando, glória a Deus. Jesus está libertando, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está operando em nosso meio, aleluia. Oh, Senhor maravilhoso. Eu quero orar por estas almas que aqui estão. Depois o meu pastor presidente, ele vai dar seguimento apresentando o nosso irmão que está confessando a Cristo. E a igreja do Senhor permanece glorificando aquele que está sentado sobre o trono. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade. Oh Senhor, eis aqui os teus servos e filhos que estão aqui, meu Pai, em tua presença, nesse momento, alguns de joelhos dobrados, alguns em pé, mas eu sei que todos estão com seus corações abertos, aleluia, para receberem de ti, para receberem mais da tua presença, para receberem mais da tua palavra. Senhor, perdoa, Senhor, santifica, Senhor, purifica, Senhor, usa eles em tua presença e continua abençoando as suas vidas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou orar, meus amados, apresentando essa vida ao Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar em pé e nós vamos apresentá-lo em oração. Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te apresento essa vida. Te peço, meu Pai, tua bênção, meu Pai, o teu perdão, Senhor. Toma de conta, meu Pai, e que em nome de Jesus o Senhor venha trazer libertação e salvação para esta vida, meu Pai. Deus da glória, abençoa para a glória do teu santo nome, nós te pedimos desta forma, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Dê a paz do Senhor para ele, irmão Osiel, em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Carlos Filho, continue sendo essa bênção de Deus, em nome de Jesus.